Ivani Ribeiro foi uma escritora de novelas muito famosa em seu tempo. Aliás, a autora de grandes sucessos da teledramaturgia brasileira. Entre os grandes sucessos de Ivani Ribeiro, podemos citar alguns como A Viagem, produzida inicialmente pela Rede Tupi, ou extinta Rede Tupi Televisão, em 1975. O Profeta, se não me falha a memória, produzida também, claro, pela TV Tupi, no ano de 77, algo do gênero, enfim, tempo. E também um outro grande sucesso, né, sim, com certeza, uma história muito interessante, é a história das gêmeas Ruth e Raquel, a chamada Mulheres de Areia, produzido em 74 pela TV Tupi, então pela extinta TV Tupi, e depois, né, depois ser feito um remake, então na década de 90 pela TV Globo. E vejamos bem, meus caros, é muito importante que a gente diga uma coisa. Há uma questão interessante posta ali na questão das gêmeas, que eram idênticas fisicamente, né, interpretadas, as gêmeas, na versão da TV Tupi, pela nossa inesquecível Eva Vilma, e na década de 90 pela brilhante, também tão brilhante quanto, né, essa atriz que eu tenho uma admiração profunda, que é Glória Pires. E vejam bem, Glória Pires fez as gêmeas Ruth e Raquel, e a gente conseguia ver, né, como também se conseguia ver as diferenças entre Ruth e Raquel na versão de Eva Vilma, né, na versão lá da década de 70, em que a gente conseguia ver essas expressões diferentes entre Ruth e Raquel. Eram mulheres iguais, eram mulheres com o mesmo fenótipo, mas o que as diferenciava? Exatamente suas atitudes, a sua moralidade. Raquel é a personalidade do mal, aquela pessoa debochada, até podemos dizer assim, uma pessoa irônica no sentido da maldade mesmo, né? Não do irônico que debocha para tirar um riso, mas o irônico para ser sarcástico, vamos dizer assim. E Ruth é a figura doce, a menina doce, aquela pessoa agradabilíssima, que era inclusive amiga do Tonho da Lua, um personagem muito interessante, uma personagem que eu acho que vale a pena saudar essa personagem, porque foi a grande, talvez sim, primeiro o grande trabalho em que revelou, por exemplo, para as telas, né, a genialidade, enfim, né, a grandiosidade do Gran Fresco Guarnieri. Não sei se estou falando o nome assim, pronunciando certinho, mas enfim, tá? O Guarnieri, né, é um ator fantástico, né, e ele fez muito bem esse papel, Toninho da Lua, também interpretado à altura pelo Marcos Frota na década de 90. Então, assim, nós tínhamos ali, né, uma questão em um binômio de aparências, porque na verdade eram duas mulheres completamente diferentes, apesar das suas aparências. Agora vejamos bem, vamos relacionar as gêmeas Ruth e Raquel com o binômio Bolsonaro e Lula. Bom, é claro que nós sabemos que a figura física de Bolsonaro e de Lula são figuras completamente diferentes. Ao que me parece, inclusive na altura, acho que até o Bolsonaro é mais alto que o próprio Lula, então são diferentes, né, fisicamente, né, são pessoas muito diferentes, não dá para dizer que são iguais. Né? Tem até aquela montagem, né, do que o cara alguém fez, né, de um Bolsonaro e um Lula juntos, assim, né? Mas a gente sabe que eles são diferentes fisicamente. Agora, será que são tão diferentes nas suas ações? Essa é a questão, porque o bolsonarismo tem um conjunto de princípios, supõe ter um conjunto de princípios que talvez sejam diferentes do petismo. Mas quais são esses princípios? Será que são tão diferentes assim? Porque o petismo hoje está muito longe de ser o petismo da década de 80 e 90. Muito longe.
não é mais aquele, o PT não é mais aquele PT lá de trás. E, portanto, né, é um partido que perdeu muito da sua essência, né? Se é que a essência do PT, de fato, foi de ser um partido diferente dos demais. Mas ele vendeu uma narrativa, ele vendeu um discurso. Década de 90, ele era o partido limpinho, os outros não prestavam. Essa era a tônica do PT, da fala do PT na sua propaganda eleitoral, inclusive. Tá? Então, todo mundo, ninguém prestava, somente o PT. Inclusive, eles atacavam o próprio Brizola, né, para ver como é que é a coisa, né? O Brizola não prestava, o PDT não prestava, mas o PT prestava. Só o PT que prestava. Né? E já naquele momento já tinha a questão, né, de fazer uma militância já fanatizada. Já começou ali o processo. E aí, gente, começamos a ver que se Ruth e Raquel tinham aparências iguais, mas posturas diferentes, será que as posturas bolsonaristas e petistas são tão diferentes assim? Quantas vezes a gente vê a truculência e a violência que a gente passa por petistas e bolsonaristas na mesma intensidade? Isso não nos diferencia, porque existem pessoas que defendem Lula que são tão intransigentes ou até muito mais intransigentes que bolsonaristas. Há pessoas que dizem que defendem, né, que não defendem corruptos, que querem, né, uma nação limpa e honesta, mas passam pano para os desvios de Bolsonaro. E que criticam os petistas quando os petistas insistem com uma narrativa falsa de que o Lula foi inocentado. E é verdade, o Lula não foi inocentado. Mas a pergunta que não quer calar, embora Bolsonaro não tenha sido condenado, mas será que não dá para termos pelo menos uma suspeita de que Bolsonaro tem seus desvios? Algumas coisas já estão aí evidentes e claras. Então, assim, meus caros, não há diferenças em algumas posturas, porque, na verdade, né, a gente precisa entender que o bolsonarismo complementa o petismo. O bolsonarismo, na verdade, é um subproduto do PT. O Lula criou o Bolsonaro e deu espaço ao Bolsonaro em 2018, porque na cadeia o Lula deu a vaga de presidente da República para o Bolsonaro. A gente tem que lembrar que o Haddad, né, foi para o segundo turno para perder para o Bolsonaro. Então havia já uma parceria aí. A parceria, inclusive, que se concretizou quando o Lula e o Bolsonaro se combinaram para não ir a debates. Você, bolsonarista, esquece disso, mas nós não vamos esquecer, não. E é bom lembrar também, tá, que em 2018, uma rejeição ao PT é que levou o Bolsonaro ao poder, num suposto voto de protesto. Mas há um voto de protesto em 2022 contra Bolsonaro porque o próprio Bolsonaro ceivou uma rejeição contra ele. E essa rejeição custou o quê? A sua vitória eleitoral. Porque o Bolsonaro é que criou a rejeição contra ele. Ele tinha a faca e o queijo na mão para unir o Brasil e até se tornar uma grande liderança, quando na pandemia ele poderia ter feito o quê? Ter lutado junto com a população contra o vírus, não ter feito discurso negacionista, não ter zombado das vítimas da pandemia, não ter feito as atrocidades que ele fez, né? Gerando e resultando em mais de 700 mil mortos, que tem sim as suas digitais em todas essas mortes. Bolsonaro não deu um tiro na cabeça das pessoas, mas através do seu negacionismo ele levou muitas pessoas à morte. Então a gente tem que dizer isto. E aí Bolsonaro perdeu as eleições, porque as pessoas despolitizadas acreditaram que, mesmo que o sistema impondo uma suposta alternativa que era o Lula, que nós sabemos que a alternativa não era, mas então mesmo que seja empurrado pelo rentismo que financiou o Lula, as pessoas aceitaram isso só para dizer não a Bolsonaro.
Milhares de pessoas foram para as urnas no segundo turno, em 2022, e deram voto para Lula, não para o Lula, mas, você vai dizer, não a Bolsonaro. E os bocós bolsonaristas, com todo respeito, não querem, né, não querem dar o braço a torcer para essa realidade. Ou já sabem disso e não querem admitir publicamente. A gente precisa dizer essas coisas. E é preciso também dizer que, no que tange a economia brasileira, eu acho que não tem muito o que falar bolsonarista contra o governo Lula. Não tem moralidade para falar, não tem, né, aquilo que eu acho que é muito importante. Quando a gente fala de alguém, a gente tem que ter, né, a gente tem que ter autoridade para falar sobre o que a gente fala. Sobre uma crítica só é válida se a pessoa realmente, né, ela tem legitimidade na sua fala. E como é que a gente legitima a nossa fala crítica? Agindo de maneira diferente, e não como a gente está criticando. O governo Bolsonaro teve uma mesma política econômica que os seus antecessores. Desde Fernando Henrique é o mesmo modelo econômico. Mesmo modelo econômico, a mesma fórmula. E aí, meus caros, não adianta tampar o sol com a peneira. Os bolsonaristas também desenhavam um mundo paralelo com o Bolsonaro que não existe. Porque se os petistas têm uma propaganda que é fora da realidade do que está acontecendo de fato com o Brasil hoje, é bem verdade também que os bolsonaristas fizeram esse tipo de propaganda a seu modo, enquanto houve o governo Bolsonaro entre os anos de 2019 a 2024. Por quê? Porque exatamente a gente viu, aliás, 2019 a 2023, né? Perdão. Por quê? Porque a gente viu o mesmo modus operandi, que é o da enganação, o da enrolação. Ou seja, não dá para dizer que um governo que se diz de esquerda, como é que pode se admitir isso? Um governo que se diz de esquerda faça uma política tão retrógrada, né, como a ampliação do teto de gastos com o tal do arcabouço fiscal. Um governo de esquerda que se diz tão pelos pobres e que corta recursos à saúde e educação, mas sobra recursos à saúde, educação e segurança para alimentar os partidos do centrão fisiológico, um fundo eleitoral enorme para campanhas milionárias. Mas não há dinheiro para as coisas essenciais. Mas isso já acontecia no período do Bolsonaro. Já acontecia o orçamento secreto no período do Bolsonaro. Se o bolsonarista não criticou lá, não tem como reclamar agora do excesso de emendas parlamentares do governo Lula, porque não há legitimidade para reclamar de nada. Por quê? Porque isso é cinismo, é hipocrisia. Ou você critica dos teus e do outro, ou então você não critica de ninguém. Pelo menos esse silêncio é mais honesto do que o silêncio para algumas coisas e o berro para outras. Esta é a tônica da situação. E me parece que as pessoas não querem entender isto. Elas têm uma má vontade para entender. Agora eu digo, se Ruth e Raquel tinham atitudes diferentes, será que Bolsonaro e Lula têm atitudes tão diferentes no que tange, por exemplo, a economia? Só na questão econômica poderia citar, mas também nós poderíamos citar na questão da governança. A governança através da corrupção. Você, bolsonarista, que tanto fala em corrupção e nem sabe o que significa a palavra corrupção, porque corrupção não é só o desvio de recursos financeiros, mas também o desvio de recursos de finalidade. O mesmo Bolsonaro que fala por ser ético, por ser ou ter a moral, ser o dono da moralidade, é o que aceitou o tão imoral cartão corporativo ilimitado e que tem passapanistas bolsonaristas dizendo que, bom, mas ele gastou menos que o Lula. Não importa, usou de uma coisa indevida, que pode ser na lei, que tudo bem, não seja crime, mas é indevido no que tange a questão moral.
Portanto, se não serve para o outro, não deveria servir para mim. Mas a lógica bolsonarista é assim: eu jogo na conta dos outros a minha responsabilidade. Isso também serve para os petistas também, né? Então, eu jogo a responsabilidade da minha culpa para o outro. A culpa é minha e eu coloco em quem eu quiser. É a filosofia do Homer Simpsons. E aí eu coloco na culpa dos outros. O bolsonarista que hoje quer crucificar o Ciro Gomes porque deu um voto crítico, não, crucifica, né? Todo dia o Ciro porque deu um voto crítico no segundo turno, é o mesmo que se calou para o terrorismo eleitoral do PT e quer encher o saco 2 anos depois do processo eleitoral. Portanto, meus caros, não há legitimidade na fala dos petistas, mas também na fala dos bolsonaristas. Por quê? Porque eles falam uma coisa e fazem outra completamente diferente. A moralidade se dá quando a gente tem um princípio e aplica o princípio na nossa vida prática, porque não adianta em nada eu ter todo o conhecimento da moralidade e não executá-la. E nem bolsonaristas nem petistas executam isto. A moralidade petista e bolsonarista é a das conivências e das conveniências. Então, não me servem. Se dizem diferentes, usam símbolos diferentes, cores diferentes, mas no fundo a essência é a mesma. É a enganação, é um engodo, é o discurso raso, é a solução simplista para problemas complexos. É tudo isso que não me serve. E eu quero dizer uma coisa, eu sei que ninguém vai ver esse vídeo no que tange, né, no universo, né, do mundo digital, mas eu quero pelo menos ter o direito de registrar isto, de dizer que eu não compactuo nem com o bolsonarismo, nem com o petismo. Por quê? Porque não os vejo tão diferentes assim. Por quê? Porque não dão para mim a resposta que eu quero como cidadão. E eu tenho o direito ainda de dizer estas coisas. Agora, quando eu digo que existe uma semelhança entre ambos, não estou dizendo que o Lula seja golpista no sentido do golpismo do Bolsonaro. Mas eu posso dizer sim que o Lula cagou para a democracia em 2018 e nos entregou o Bolsonaro. Portanto, não é tão democrata assim como ele pinta ser. E Bolsonaro, por sua vez, aceitou o cartão corporativo, e só por ter aceito o cartão corporativo, sem falar de outras ações dele, demonstram que o seu discurso de honestidade é só proforme, e só acredita quem quer acreditar nesses dois mentirosos que estão aí, e que só vão falar a verdade, sabe que dia? No dia 30 de fevereiro. Esta que é a realidade dos fatos.